Edu, foram dois tempos distintos e a diferença de um primeiro tempo para o segundo tempo foi o aspecto individual. A Ponte fez um primeiro tempo muito ruim, principalmente a sua primeira linha, não é? Maguinho mal, Arthur mal nas laterais, Simon mal e na volância um desastre, não é? Emerson Santos e Lucas Cândido não deram conta do recado. Com toda essa arrumação, tanto sem a bola como na construção, e a segunda bola e a marcação na frente da grande área, tudo isso fez com que o Confiança mandasse no primeiro tempo. O que fez o Valentim? Fez a primeira mudança, colocando o Everton Brito do jogo e tirando o Emerson Santos, que já tinha cartão amarelo. E além da substituição, teve efetivamente a arrumação do meio-campo. O que ele fez? Pôs o Everton Brito do lado esquerdo e trouxe o Elvis e o Serginho para jogar do lado do Lucas Cândido. Isso fez com que a Ponte tivesse fluência, domínio, aceleração, porque o time estava muito lento, e um toque de bola que levou essa bola para os homens de ataque. Só a Ponte jogou no segundo tempo. A Ponte mandou no segundo tempo. Ela teve chance para fazer mais do que 2 gols. Mas como no primeiro tempo o Confiança também perdeu, eu acho que justiça é bola na rede. E a Ponte teve competência de colocar a bola na rede, no fundo do gol do Confiança. Gostei da mexida do treinador, ele mostrou, ele poderia ter feito diferente. Mas, Edu, o correto é aquilo que funciona na prática. Então, ele foi cirúrgico como foi lá contra o Figueirense, em Santa Catarina. Ele mexeu onde tinha que mexer. E quando o torcedor pergunta, poxa, Carlos Henrique, o Léo Oliveira e o Dudu não devem ser titulares desse time depois da partida de hoje, a não ser que tenha limitação física, tenha algum problema. Mas na parte técnica, nas 3 partidas, os dois entraram muito bem, principalmente o Dudu. Dudu virou atacante, meio-campista de chegada. Foi o homem surpresa. Everton Brito também entrou muito bem. Agora, o 25, eu vou dizer, a estampa dele, realmente ele está ainda fora de forma, mas os caras não conseguem marcar o centroavante da Ponte. Ele é tão grande que ele abre os braços, Edu. Isso lembra um pivô que tinha em Adamantina de futsal, chamava Pezão. E Adamantina não tinha nada na cidade, na parte esportiva. Você ia jogar lá, Edu, eu joguei muitas vezes lá, e vou dizer uma coisa pra você, era um caldeirão. Parecia que você tava na Bomboneira, né, no futsal. E a jogada do Adamantina era assim, ó, bola no pivô, ele pisava e virava em cima do beck. Jogava goleiro, todo mundo para dentro do gol. Nós tomamos em 2 oportunidades, nas últimas vezes, 7-1 e 5-2. E olha que Jundiaí é a terra do futsal, hein? Como é Campinas também hoje. Mas naquela época, e tinha um cara com o biotipo do 25. O cara é gigante. E ele é muito difícil de ser marcado. E gostei da mudança do time, do jeito de jogar. Então começou de uma maneira, alterou no intervalo do jogo e no final do jogo com o pivôzão lá, acabou jogando melhor e para mim o resultado é absolutamente incontestável. Porque o Confiança pode ter mandado no primeiro tempo, teve até um gol que a bola entrou e o juiz não deu, só que não meteu o segundo gol para dentro do gol. No segundo tempo teve uma cabeçada lá sozinho, a bola não entrou. E o Diogo, né? De novo fazendo um partidaço, o goleiro da Ponte. Merecido o resultado e a Ponte fica com muita moral depois dessa vitória, Edu.